Olá, amigos. Domingão, dia 11 de setembro. Vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões do dia 12 ao dia 16 de setembro. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já convido para que você se inscreva gratuitamente aqui no nosso canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. Também acompanhe aqui as publicações dentro do meu perfil no Instagram, o Dalto Vieira. Muito conteúdo lá. Então fica antenado aí de pertinho em relação a todo o conteúdo que vai ser produzido lá e também aqui dentro do canal. Lembrando, sala ao vivo aqui no canal todos os dias, todos os pregões, das 8h45 até as 16 horas. Temos aí esse radar da semana todos os domingos às 14 horas. E temos também a análise de fechamento do pregão que acontece após o encerramento do pregão ali entre 17h30 e 18 horas. Vamos aqui nesse radar da semana falar sobre quais ativos, índices e ações. Começando aqui, deixa eu só colocar na tela quais são os papéis. Deixa eu só voltar aqui para a tela, ajustar aqui que não tinha ajustado. Ajustando, pronto, agora sim. Vou falar do Ibovespa, depois disso do dólar futuro, os futuros, dólar e depois DI, contrato F25. Vou falar do índice S&P 500, representando aí a bolsa americana, petróleo, PETR4, minério, Vale 3. Depois falo aqui dos Depois eu falo aqui dos setores. Apertei no botão errado aqui. Falo aqui dos setores: setor financeiro, setor de consumo elétrico, materiais e imobiliário. E na sequência eu vou abordar aqui essa lista aqui de ações, que são aqui 10 ações mais PETR4 Vale 3, 12 ações sendo abordadas nesse radar da semana. Se tiver algum ativo que você quer que seja comentado aí na próxima análise de fechamento do pregão, aqui embaixo nos comentários você coloca lá, primeiramente coloca aí qual o seu like, qual o número do seu like, seu joinha aqui nesse radar da semana, se esse conteúdo for útil para você de alguma forma, leitura do mercado ou mesmo na parte de aprendizado. E também você coloca aí qual ativo que você quer que seja comentado na próxima análise de fechamento do pregão. Daremos logicamente prioridade para comentar para aquelas pessoas que já seguem aqui, que já estão inscritas no canal, inscritas gratuitamente no canal. Tem como a gente saber quem já está inscrito no canal. O YouTube informa lá quem está inscrito no canal. Agradeço demais. Vamos aqui rodar a vinheta e já deixa o joinha, um like aí. Aproveite essa oportunidade. Então vamos lá, vamos começar aqui pelo Ibovespa. Deixa eu só tirar essa lista da tela. Fechado agora, pronto. Ibovespa terminou a semana bem, com alta de 1,3%. 3 semanas ali de correção, mas essa aqui que ficou entre a máxima e a mínima da semana passada. Ponto ainda de desafio para o Ibovespa é essa região aqui de resistência, principalmente a máxima aqui desse topo, que está localizada ali na faixa 112.708. Mas lembrando, enquanto o Ibovespa, depois desse movimento forte de subida que fez essa máxima, o caminho mais provável é do Ibovespa ainda ganhar força e superar aqui essa região. Então seria o caminho mais provável para o Ibovespa. Pode vir ainda um pouquinho mais para baixo aqui, pode enrolar um pouco mais, pode, mas nesse momento o caminho mais provável é fazer isso aqui. Superação da máxima desta semana aí 112.671, reforça a chance de se ter algo mais para cima, apoiando um pouco mais operações na ponta compradora a favor do movimento de alta no gráfico mensal, que está dentro de uma tendência de baixa, mas já deu, eu já falei isso no que esperar para a nossa bolsa nesse mês, falando sobre o cenário do gráfico mensal. O viés é mais positivo de maneira geral, que eu comentei ali no início do mês. Deixa eu aqui agora falar. Depois disso eu vou falar aqui do dólar, contrato futuro do dólar. Colocar aqui primeiramente no gráfico semanal. Nós temos aí o dólar no gráfico semanal com a sinalização de perda de força em cima da média. Voltou para baixo da região de topo ali anterior, não consegue voltar mais para cima dessa região ali por volta dos 285, 286, 5,286. E média móvel de 13 períodos por enquanto fazendo valer aqui ela como resistência. Ainda estamos tecnicamente dentro de uma sinalização mais positiva. Como assim positiva? Essa recuperação que superou essas máximas aqui anteriores.
faz um candle aqui de baixa. Enquanto o mercado não mostrar nada diferente disso, lógico que a média atrapalha, mas ficaria a expectativa de se ter um candle aí positivo. Vamos ficar atento aí nessa semana. É lógico que olhando para um gráfico diário aqui, ó, no gráfico diário nós tivemos um sinal contrário a isso. Se a gente olhar só para o gráfico semanal, a gente tem um sinal que pode trazer algo para cima, mas a média atrapalhando um pouco mais lá na questão de domínio por parte dos vendedores. E aqui no gráfico diário esse domínio foi demonstrado aqui no último pregão nessa perda de mínima do fundo anterior, gerando aqui algo como um fundo duplo, mas eu ainda observo que essa movimentação aqui que em vermelho é uma correção desse movimento de alta. Mas é lógico que vai depender dos próximos pregões aqui, ou seja, se tiver mais um pregão forte para baixo, já começa a trazer esse nível aqui como um baita nível de resistência, região do 190,5. Se já no próximo pregão, segunda-feira, já volta para cima do 190,5 ou mesmo média móvel 3 períodos, aumenta essa chance dessa leitura que eu estou comentando aqui, de uma correção em ABC em 2 etapas, desse movimento aqui de subida, ser válida. Enquanto não gerar algo nesse sentido, a última informação que nós temos no gráfico é para baixo, movimento de baixa. Então, se no gráfico de menor periodicidade, intraday de 60, continuar proporcionando ali a tendência de baixa, sinalizações mais de baixa, fraqueza para subir, foco maior em venda no primeiro momento no dólar. Seguindo aqui para falar agora do DI, colocar aqui DI F25 e no gráfico semanal. O cenário é mais negativo, ou seja, já era mais provável ter aqui essa perda de mínima, já aconteceu, ainda tem chance de vir mais para baixo. Se a gente olhar para o gráfico mensal, movimento de baixa, caminho mais provável, teste da média móvel exponencial de 13 períodos. Então, isso aqui seria o caminho mais provável para o DI, e aqui não tem nenhum sinal contrário por enquanto a essa expectativa, seja no gráfico semanal, que tentou voltar para a mínima de de 2 fundos que foram perdidos, e dá para observar que vendedores atuaram mais forte no nível de resistência. Aquele cenário, quando você tem um domínio mais por parte dos vendedores, o preço tende a respeitar os níveis de resistência e romper os níveis de suporte, que é o que vem acontecendo agora com os juros, com o DI contrato F25. E olhando para o gráfico diário, dá para observar um grande candle de alta, vai lá e logo na sequência já volta para baixo da mínima dele, fraqueza, ou seja, volta os vendedores a ganhar força em cima do DI e já gerando um pivôzinho de baixa. Então o viés é mais de baixa no curto a médio prazo para o DI nesse momento. Para mudar essa tendência, para trazer alguma expectativa mais positiva, precisa passar a gerar sinalizações de alta, pelo menos um gráfico diário já para cima da média móvel de 13 períodos, atualmente na faixa dos 11,86. Seguindo aqui agora para falar, depois dos juros, eu vou falar do S&P 500, vou colocar aqui na tela. E falando do S&P 500, nós tivemos aí no gráfico semanal uma sinalização forte de alta na semana passada, ou seja, essa semana terminou com alta de 3,65%. Essa forte alta superou a máxima do que no anterior, gerou a sinalização de um fundo ascendente, acontecendo onde? Numa região aí de suporte. Essa região de suporte aqui virou uma resistência que depois que foi superada passa a voltar a funcionar como suporte. Bate aqui, gera sinal de alta, cria-se uma expectativa depois de um fundo ascendente de se ter algo para cima. Desafio principal na faixa lá dos 477, é o primeiro nível mais importante de resistência para o S&P 500. O que começa a trazer um aspecto de enfraquecer o sinal de força apresentado pelo gráfico semanal de um fundo ascendente? No gráfico diário, se nós tivermos algum retorno do preço, um fechamento aí para baixo desse gap de alta aqui, visto na sexta-feira, fechamento aí para baixo dos 4.006 pontos. E seria um sinal mais negativo em relação aquele candle de força que a gente viu agora há pouco no gráfico semanal. Mas por enquanto terminou a semana com viés mais de alta, de se ter um cenário mais voltando aí para ter uma expectativa de retomada de uma tendência de alta de curto prazo. Porque se a gente olhar para o gráfico diário aqui, ó, que é o que está na tela, temos aqui o quê? Uma tendência ainda de baixa, mas esse movimento ganhando mais força aqui para cima vai aumentando a chance de mudar essa tendência. Essa tendência muda primeiramente se romper essa máxima, ou a outra forma de mudar essa tendência é acontecer, por exemplo, um
fundo ascendente seguido de um pivô de alta. Fundo ascendente, a tendência fica indefinida, e quando gera o pivô de alta, rompendo o topo anterior, temos aí um retorno da tendência de alta. Seguindo agora para falar, depois do S&P, vou falar do petróleo. Em relação aí ao petróleo, nós temos vou pegar aqui o petróleo, que na realidade é nessa tela mesmo aqui do gráfico do TradingView. Vou pegar aqui o petróleo, o UK, que tem mais histórico, né? Gráfico aqui, a gente tem primeiramente pelo semanal fechamento ali de um candle de definição, mas por enquanto com a barra descendente, máxima e mínima, candle descendente, máxima e mínima inferiores ao do candle anterior da semana anterior. Logo, ainda fica com uma expectativa de poder ganhar ali, caminhar para a região de suporte mais próxima, que seria na faixa dos $86, em torno de $86. E aí, com base nisso, com base em relação a essa sinalização, se olha aqui para um gráfico diário, tivemos o encerramento da semana com um grande candle de alta, com um padrão aqui confirmando um harami, né, mais na base aqui do candle anterior, mas um grande candle de baixo, um candle de definição e um grande candle de alta. O que é algo positivo, só que o desafio grande para o petróleo é retornar para cima dessa região, é voltar para cima da média, voltar para cima pelo menos ali dos $94. Voltando para cima dessa região, sim, temos um aspecto de enfraquecimento da atual tendência de baixa no petróleo. Então, enquanto não fizer isso, não temos ainda, por mais que esteja um sinal positivo, não teríamos ainda algum indício de que os compradores passaram por uma barreira importante ali, defendida pelos vendedores. E para mudar a tendência, romper essa máxima aqui, muda a tendência, anula a tendência de baixa, muda para a tendência indefinida se conseguir superar os 96 e 95, basicamente os $97. Depois disso, depois do petróleo, vou falar então da PETR4, Petrobras gráfico semanal inicialmente, que terminou a semana mal, com queda de 4,88%, perdeu a mínima do candle anterior. O que isso significa? Significa um sinal de baixa, um sinal de que depois de um movimento longo de subida, esse ativo tende a ou lateralizar, que é correção no tempo, movimento lateral do preço, ou cair, que seria a correção no preço. Aqui é a correção no tempo e aqui é uma correção no preço, movimento de baixa, caminhando para a média móvel exponencial de 13 períodos. Então, por enquanto, essa sinalização, até com engolfo de baixa, em cima de um candle aqui com um candle de indefinição, reforça um pouco mais o viés de baixa nesse momento. O que aumenta ainda mais essa probabilidade de queda para a Petrobras é ela oscilar abaixo, que foi a mínima da quinta e foi a mínima da semana, dos 31,40. Configurando sim um movimento de queda no semanal e aqui no gráfico diário abrindo espaço para alguns suportes, como por exemplo 32,40 seguido de 29,60. Então são os próximos níveis de suporte pelo gráfico diário. Para trazer um cenário mais de indefinição no gráfico diário, que nesse momento é de baixa, topos e fundos descendentes, ela teria que retornar para cima da média e ali brigar com a próxima resistência. Média em 32,53, brigar com a próxima resistência na casa dos R$ 33,33, que é a região aqui de gap. O ponto mais alto da resistência em 33,33. Olhando agora para Vale 3, antes de falar da Vale 3, né, do gráfico semanal aqui da Vale 3, depois de uma alta muito forte na semana, principalmente por conta do último pregão, eu vou falar aqui do minério. Tivemos o minério tendo uma semana muito boa, devolvendo uma forte semana de queda. Lembrando que aqui a gente tem topos e fundos descendentes no minério, tendência de baixa de curto a médio prazo gráfico semanal. Esse movimento aqui, como demorou mais aqui o tamanho da queda, perdeu a mínima do fundo anterior, beleza, mas quando já volta para cima dessa região de que era um suporte e poderia funcionar como resistência, e devolvendo um grande candle ali de queda, boa parte de um grande candle de queda, cria uma expectativa justamente de acontecer isso aqui, de ter um movimento de recuperação. Só que ainda ficaríamos dentro de uma tendência, ainda está dentro de uma tendência de baixa pelo gráfico semanal, mas apresentando um primeiro aspecto aí, já um aspecto de perda de força nessa tendência de baixa. Olhando até para um gráfico mensal, dá para perceber que estamos com o minério numa região aqui de suporte. Que região é essa? Tem uma região aqui que foi um topo anterior, tem essa região de topo anterior aqui, de máxima aqui,
que funcionou aqui como suporte, aqui também novamente está em cima desse suporte, que pode trazer o quê? Um movimento de subida. Então, no gráfico diário, movimento forte de subida, aumentando a probabilidade de caminhar para o principal desafio aqui do minério, que seria lá por volta dos $106. Então, a zona de resistência mais importante para o minério nesse momento, viés mais de alta nesse momento, olhando para o gráfico diário, até olhando aqui como pela volatilidade, um pivôzinho de alta, uma tendênciazinha de alta, mas ela ganha um pouco mais de importância se voltar para cima da região dos 106,90, que é a máxima desse topo. Gráfico semanal então da Vale 3 também gerou um grande candle de alta, da Vale inclusive mais importante. Por quê? Porque a Vale conseguiu romper a máxima da semana anterior, já voltou ali para o nível de média, uma zona de resistência onde tem ali a faixa perto dos R$70, R$69,80, R$70, primeira zona de resistência, segundo ponto mais alto aqui, R$71,20. Ação ainda também dentro de uma tendência de baixa do gráfico semanal, mas depois de um grande candle de baixo que pede suporte, ela já volta forte para cima, já traz um aspecto de poder mudar essa tendência, tornar uma tendência indefinida, até mesmo falar numa tendência de alta, na questão de uma sinalização aqui de fundo duplo. Fica meio torto, meio desconfigurado, mas é um sinal positivo, logicamente, se voltar para cima dos R$ 71,20. A gente olhando para o gráfico diário da Vale 3, dá para perceber que ela já gerou um pivôzinho de alta, O que é esse pivô de alta? É uma retomada da tendência de alta de curto prazo no ativo e com um desafio muito, muito importante aqui, ó, que é a região ali em torno dos R$ 69,80 até R$ 70, R$ 70,20 aqui do gráfico diário. Então, um nível de preço onde entrou bastante pressão vendedora. Quem está comprado pode trabalhar com stop abaixo da mínima do último pregão em R$ 66,23, falando de operação de curto prazo. Quem está de fora, o ideal para operação de curto prazo é aguardar alguma sinalização de fundo ou pivô de alta ou acima da região dos R$ 70, ou lateralizando na região dos R$ 70 e gerando um pivô de alta logo na sequência. Seriam as alternativas principais, na minha opinião, para a entrada em cima de Vale 3. Ou, logicamente, olhar para um gráfico de menor velocidade como de 60 minutos para buscar essas compras aí de um movimento de queda, fundo ascendente mais próximo ali da média. Fica mais interessante para a entrada na ponta compradora. Depois de Vale 3, então vamos falar aqui, eu vou até voltar aqui falando do GPS da tendência, né, que eu ia falar na hora do Ibovespa e terminei esquecendo. GPS da tendência são as 100 ações que a gente acompanha aqui em termos de busca de oportunidades de swing trade no decorrer da semana e que a gente classifica isso aqui, essas 100 ações por meio da média móvel de 21 períodos, média móvel simples, a tendência desses papéis em diferentes periodicidades, como gráfico diário, semanal e mensal. Então, o que está mais alinhado, mais azul mais escuro, significa dizer que está tudo alinhado para cima. Que está um vermelho mais claro, está tudo alinhado para baixo, ou seja, as três periodicidades alinhadas mais para baixo, de acordo com a média. E aí, olhando aqui nesse momento, a gente tem um viés um pouco mais positivo, 54% alinhado ali para cima dos 100 ativos e 46% ainda alinhado para baixo. Lógico que isso aí a gente vai atualizando a cada semana e disponibilizando para você aqui dentro do aplicativo DV Invest. Você pode ver esse QR Code aqui, apontar seu celular para esse QR Code ou mesmo olhar para a descrição aqui do vídeo, entrar lá no link para poder obter o aplicativo DV Invest. Então vamos lá falar dos setores, começando aqui para falar do IFNC. Dá para ver que foi muita força compradora apresentada aqui. O caminho mais provável é romper essa máxima, ou seja, mesmo que caia aqui, o caminho mais provável é buscar a oportunidade de compra, tentar pegar algo para cima no setor financeiro. Superação também dessa máxima aumenta a probabilidade de subida. Então o caminho mais provável para o setor que está se sustentando em cima de um nível de suporte, isso é bom para o Ibovespa, que é um setor que tem um peso maior ali no Ibov, acima de 20%, os bancos principalmente, cria-se uma expectativa da gente ter algo aqui para buscar essa região de resistência. Seria até por enquanto é o caminho mais provável, né? Primeiramente superar no 11.150 e depois caminhar ali para 11.531. Então são os níveis aí de resistência que tendem a ser testados pelo índice financeiro, pelo IFNC. E olhando até para um gráfico diário aqui, também está próximo até de gerar um pivôzinho de alta. Próximo a gerar um pivô de alta. Eu vou falar aqui ainda nessa análise, nesse radar, de BBDC4 e de SAMB11, que está dentro aqui do setor. Depois do IFNC, eu vou falar agora do
ICON, do índice de consumo, que também gerou um bom movimento de subida, que anulou a tendência de baixa do gráfico semanal, que agora vai fazendo a lateralização e está com a expectativa de poder romper aqui essa máxima e testar os próximos níveis de resistência. O primeiro nível já foi ali basicamente testado, 3.616, aqui por volta dessa região já foi testado, que é a mínima também ali do fundo anterior, até um patamar de 3.667. Então, por enquanto, se enrolar mais aqui, ainda tende a ganhar um pouco mais de força para cima, tá? Em relação aí à expectativa maior de alta. Mas nesse momento também a expectativa maior é justamente de voltar aqui para baixo? Não, a expectativa maior é de romper aqui para cima. Seria o caminho mais provável. Já nessa semana, não dá para se dizer que já nessa semana, primeiro indício que pode romper nessa semana, superar a máxima dessa última semana, 3.558. Indo aqui agora para falar do gráfico até diário, dá também para perceber que está próximo de reverter, aqui praticamente revertendo já a tendência, algo parecido com o que o Bovespa fez, né? Fez 2 candles ali, poderia ter feito algo mais para baixo, mas já voltou aqui para cima. Tem chance de ficar enrolado aqui, ó? Tem chance de ficar assim, ó, dentro desse retângulo aqui, 2 topos ali nessa faixa de preço, faz outro topo aqui embaixo, fica aqui mais enrolado aqui, tem 3 fundos no mesmo nível de preço aqui de pontos, o ICON. Desafio de resistência maior, primeiramente 3.558, segunda aqui na faixa dos 3.592. Após isso, vamos falar aqui de qual o próximo setor elétrico, que pelo gráfico semanal está em cima da média, girou ali uma correção, tem sinal de alta, ainda não, o primeiro sinal de alta que seria um fundo ascendente aumentando a probabilidade de ter algo para cima, precisa romper 83.649. Então ficar atento aí na questão de ou nessa ou numa próxima semana a gente aumentar a chance de ter algo mais para cima no setor elétrico. Olhando para o gráfico diário, nós temos o quê? Uma tendência ainda que é levemente de baixa e que ela muda se ocorrer isso aqui, ó, um fundo duplo. Enquanto isso não acontecer, ainda fica apontando mais para baixo. Primeiro sinal mais positivo, fechamento aí de um pregão nessa próxima semana, acima da máxima aqui da quinta-feira, acima dos 82.840, gera um sinal um pouquinho mais positivo a favor de um movimento de subida pelo gráfico mensal que ainda está dentro desse movimento. Seguindo aqui agora, depois do setor elétrico, eu vou falar do setor de materiais, o IMAT, que gerou uma bela barra de alta na sexta-feira, um candle de alta, grande força compradora, voltando ali para cima do nível de suporte anterior que agora é uma resistência, ou seja, fechou em 5.060, que foi 5.058, então já fechou um pouquinho acima, trazendo um viés mais de alta para essa sinalização positiva que foi gerada, ou seja, dos próximos pregões, não necessariamente os próximos pregões serem positivos. Lembrando, o setor de materiais é o setor onde está a Vale 3, a GGBR4, CSNA3, USIN 5, SUSB3, KLBN11. Não significa dizer que todos os ativos vão subir, mas é um aspecto aí positivo dentro do setor. E olhando para um gráfico semanal, temos aqui a chance de gerar um fundo levemente acima do fundo anterior, ou seja, superar a máxima dessa última semana, que é superar a máxima do último pregão, 5.060. Se superar aqui os 5.094, melhor ainda esse aspecto de poder ter algo mais para cima, deixando a tendência que era de baixa para uma tendência indefinida. O próximo setor, o último setor a ser comentado, imobiliário. Gráfico semanal do setor imobiliário, nós temos uma tendência de alta, tá bem? Já rompeu na semana passada, já tinha gerado esse pivô de alta semana passada, segue apontando para um nível mais acima, só que o desafio grande aqui é no mensal, hein? Resistência ali na faixa dos 798 até um patamar aqui na casa dos 816. Essa região aqui, ó. Essa região aqui. Então aqui é a zona principal de resistência. 3 meses aí de forte subida do setor. Rompendo isso aqui, muda a tendência de baixa para uma tendência indefinida, praticamente voltando a criar um aspecto mais positivo
ficando um pouquinho mais alinhado com a tendência de menor periodicidade, que é o gráfico diário, a tendência também do gráfico semanal. Falando no gráfico diário, a tendência de alta, o último pregão gerou ali um pivô de alta, mantendo a expectativa mais positiva. Só muda essa tendência de alta no setor imobiliário, e falando aqui desse índice, caso aconteça um retorno do preço para baixo dessa mínima aí desse fundo em 742,23. Então, aqui, ó, se voltar aqui para baixo. Seguindo agora para falar de quais ativos, falando um pouquinho mais focando na questão do swing trade. Vou falar aqui primeiramente de Azul 4. A Azul 4, que fechou muito bem o último pregão com alta de 7,35%. Considerando aqui, ó, olhando o gráfico semanal aqui do lado de cá, considerando aqui o gráfico semanal em cima ali da média e a força apresentada nesse movimento aqui de subida, a expectativa maior é para cima. Para cima onde? De voltar a testar isso aqui, ó, voltar a bater numa região que vai de 18,87 até um patamar na casa ali dos 19,64. 18,87 a 19,64. Então, zona 19,64. Então, zona de resistência é essa, o caminho mais provável é esse. Logo, poxa, entrar aqui nesse candle com esse stop aqui embaixo ficou grande para os dois topos muito próximos aqui, mas caso aconteça algum retorno do preço aqui num próximo pregão, traz a chance de comprar com stop mais curto, tentando pegar a continuidade do movimento de subida do gráfico diário. É o que a gente vai ficar atento aí. E encaixando alguma entrada no papel, a gente vai recomendar aqui dentro do aplicativo DV Invest as recomendações de swing trade. O próximo ativo para ser falado é a Bradesco BBDC4, que gerou ali um fundinho ascendente, mais tímido, o candle não representou tanta força compradora. Se você entrou comprando ou vai abrir uma compra aqui, que é uma das alternativas, stop aqui em R$ 18,94, tentando pegar algo para cima. Outra forma de entrada, pivô de alta, se conseguir romper a máxima desse topo em 19,66, que significa dizer já superar a máxima dessa última semana, que foi de R$ 19,56. Então, geraria ali no gráfico semanal um fundo ascendente e aumentando a probabilidade de caminhar ali para a região perto dos 20,30, na realidade R$20, por volta de R$ 20,33. Depois de Bradesco, mais um banco, Sambi11, que Sambi11 já conseguiu, inclusive, aqui gerar um pivôzinho de alta. Ó, pivôzinho aqui de alta, uma tendência de alta, desafio logicamente grande aqui nessa região de preço, vai ali de um patamar de R$ 30,25 até os R$ 30,45, principal zona de resistência, mas por enquanto o caminho mais provável para cima, ou seja, eu vou entrar comprando esse ativo aqui, boto stop ou aqui embaixo, principalmente se a compra fosse na superação da máxima do pregão de sexta, de superar os 30,37. Também Sambi11, depois desse bom movimento de subida se sustentando acima da média, cria uma expectativa de se poder ter algo mais para cima. Essa é a expectativa maior para Sambi11. Depois de Sambi11, MGLU3, que conseguiu voltar para cima da média, tinha fechado abaixo da média de um topo ali anterior, da região aqui de suporte, volta para cima da média, gera um candlezinho ali ainda de alta, um candle com fechamento de alta, o candle de baixo precisa ser um candle preto, mas o fechamento é positivo aqui na sexta-feira, alta aí de 2,1%, criando um aspecto de poder ter algo para cima aqui no gráfico semanal. Mas, enfim, o ativo, se conseguir, se voltar aqui, travar aqui em cima da média, vai ficar mais para buscar a operação mesmo de compra aí nos próximos pregões. Então, esse é o caminho aí para MGLU3, onde o principal nível de resistência dessa ação, 4,68 até os 4,79. Então, apontando um pouco mais para cima. Zona de suporte, média móvel principalmente, que ela já traduz ali um topo anterior, uma região de fundo anterior, por volta ali dos R$ 4,23. Então seria bom ficar acima desse patamar. TOTS 3. Temos aí o ativo tentando gerar ali uma formação de um fundo duplo, iniciando, né, a formação de um fundo duplo, já tem um sinal de fundo, só confirma esse fundo duplo se romper essa máxima. Então, buscando alguma oportunidade de compra, uma das alternativas de compra seria o quê? Acontecer um fundo duplo, superando aqui o rompimento, que seria o rompimento dos R$ 29,89. Então, se fizer esse rompimento aqui,
aumentará a probabilidade de caminhar para o próximo nível de preço, que seriam esses 3 topos aqui, essa máxima, essa região aí de fechamento e que esses 2 testes aqui desses candles, enfim, por volta dos R$ 31,08. Então esse ativo precisa primeiro que é superar essa resistência que era de um fundo anterior, que era um suporte, virou resistência e agora essa região de topo aqui, que a máxima é 29,89. Então a alternativa de entrada, que inclusive esse rompimento aqui dos 29,89 representará o que no gráfico semanal? Um fundo ascendente. Sobe, anula a tendência de baixo, recua, faz um fundo ascendente, aumentando a probabilidade de subida. Então seria um sinal a favor de um viés mais positivo, uma expectativa mais de alta para o papel. Após isso, PRIO 3. PRIO 3, correção da sua atual tendência de alta de curto prazo, testou o nível de suporte. Primeira alternativa de abrir compra seria o rompimento dessa máxima aqui, tentando pegar algo para cima. Confesso que se tivesse algo mais para baixo aqui, ó, onde a entrada fosse o rompimento dessa máxima aqui, ficaria mais interessado nessa compra, mais afastado aqui do topo anterior. Por que isso? Porque olhando para um gráfico semanal, dá para observar a quantidade de resistência aqui desses 2 topos anteriores e a dificuldade ali de sombra superior nessas 2 últimas semanas. Então seria bom afastar um pouco mais dessa zona de resistência que começa ali na faixa dos R$ 29,70 e fica ainda mais relevante ali na faixa dos R$ 29,48. Mas é um ativo que dá para olhar com carinho ali para buscar a operação de compra de swing trade no decorrer dessa próxima semana. Taesa também é um ativo que está dentro ali de uma tendência de alta retomada aqui, quando rompe tudo, recua, se gerar algum sinal de fundo aqui no decorrer da semana, também traz uma chance de buscar alguma operação de compra usando estratégia de correção. EQTL3 Equatorial, também fazendo um processo de recuo do preço depois dessa subida, em cima ali da média. Outro ativo que também proporcionando aqui a sinalização de algum fundo ascendente, traz também a oportunidade de arriscar uma operação de compra, tentando pegar o próximo movimento de alta. Ou seja, a operação de swing trade, a gente está falando de operação que dure de 3 a 10 pregões. Lembre-se aí de colocar seu like, seu joinha, se essa análise está sendo útil, se essa dada semana está sendo útil para você de alguma forma. Agora vamos lá falar de VEG3, que terminou aí bem a semana, com pelo menos bem que eu digo no sentido de alta de 0,79%, está dentro de um viés mais positivo. Força compradora aqui que rompe tudo, criando a expectativa de poder ter algo mais para cima dessa máxima aqui, ou seja, de ver o preço acima dos 31,42. Já gerou um sinalzinho de alta aqui, que aumenta a chance de ter algo para cima. Mas a entrada justamente aqui muito próxima da resistência, que não me chama tanta atenção. Mas se ela fizer o quê? Isso aqui assim na semana, ó, me chamaria muito mais atenção para arriscar alguma operação de compra em VEG3, de fundo ali mais próximo da média, ou após pelo menos mais aqui umas máximas descendentes, ou se ela ficar também enrolada aqui mais próximo da máxima e depois gerar um pivô de alta. Também alternativa de compra de swing trade no ativo. Por último, Açaí 3, que terminou o pregão ali já em queda, 1,31%, movimento de correção, a tendência de alta de curto prazo. Caso aconteça aqui um retorno do preço mais próximo da média na semana, mais 1 a 2 pregões traz a alternativa de arriscar alguma operação de compra no papel. Então, que é algo que a gente vai avaliar, e se isso acontecer, a gente comenta para você. Você vai receber a notificação aí no seu aplicativo, no aplicativo DV Invest, no decorrer dessa próxima semana, lembrando do dia 12 ao dia 16 de setembro. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção nesse radar da semana. Desejo a você uma excelente semana, um final de domingo também muito bom. E lembre-se de deixar um like, um joinha, compartilhar esse radar da semana aí num grupo que você participa, ou com um amigo, ou com um familiar, enfim. Deixa aí sua colaboração aqui nesse conteúdo gratuito que a gente proporciona aí diariamente aqui para você. Até mais, um grande abraço.